Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 14 da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nos últimos episódios, nós temos conversado repetidamente a respeito dos 3 anos que Camille passou na cidade de Langres, fazendo os seus estudos católicos, os seus estudos religiosos. Esse período compreende os anos de 1853 a 1856, como repetidas vezes nós dissemos aqui nos episódios anteriores. E é curioso notar que Camille nos conta que poucas vezes teve a oportunidade de visitar esses locais depois que ele se tornou um homem adulto. E uma dessas vezes que ele consegue voltar à cidade de Langres e rever a igreja e a região e os locais onde ele frequentou foi em fevereiro de 1899. Já quase na virada do século. Camille já era um homem adulto, já um homem experiente, maduro, e ele volta à cidade de Langres para o casamento de seu primo, chamado Jules Flammarion, que foi justamente nessa data, fevereiro de 1899. Jules Flammarion casaria-se naquela ocasião com a filha de um general chamado General Ric, e esse general era tido como o governador ou administrador do distrito de Langres. A cerimônia religiosa desse casamento aconteceria na igreja em que Camille frequentava durante esses 3 anos memoráveis em que ele passou na cidade de Langres. Nos 3 anos em que ele estudou naquela instituição católica e na mesma igreja em que Camille fez a sua primeira comunhão, que nós descrevemos brevemente nos episódios anteriores. Acontece que Camille, nessa situação, nessa data, acaba por sentar-se na fileira da frente, bem próximo ao altar principal. E ele consegue observar daquela posição os grandes órgãos da igreja, aqueles instrumentos musicais que lhe traziam grandes lembranças daquela época, porque quando tocados eles ecoavam de maneira sublime nas paredes daquela catedral de Langres. Então Camille faz uma viagem no tempo, dentro de seus pensamentos, e se recorda daquela época. E ele também se recorda que justamente naquele altar que se encontrava à sua frente, tantas vezes ele ajudou na execução e na condução da missa, falando em latim, auxiliando os sacerdotes daquela instituição. E ele fica feliz por aquelas lembranças, mas ele traz então uma outra situação, outro comentário que as suas impressões estavam longe de ser as mesmas, que naquela época, quando uma missa era realizada, ele tinha aquela cerimônia como uma cerimônia sagrada, como uma cerimônia que realmente representava a verdade, que representava uma real conexão com o Criador, com Deus. E que agora, depois de homem maduro, depois de astrônomo, depois de estudar os fenômenos psíquicos, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, e expandir, de certa forma, a sua visão sobre as coisas mais importantes da vida, na sua opinião, sobre o que nós deveríamos enfatizar no nosso dia a dia, sobre a grandeza do universo e do Criador, aquela cerimônia religiosa já não significava aquele aspecto sagrado que quando criança tanto o emocionava e tanto o impressionava. E a respeito disso, ele cunha uma frase muito simbólica e muito significativa a respeito da mudança que todos nós sofremos ao longo do processo de envelhecer, através dos nossos estudos, das nossas vivências e das nossas experiências. À medida em que nós vamos crescendo intelectualmente, crescendo moralmente e mudando a nossa visão de ver a vida, de ver o universo através dos nossos estudos, dos nossos aprendizados, a nossa alma muda. Não só o nosso corpo, que envelhece, amadurece, mas a nossa alma também adquire novos valores. E essa frase é a seguinte, nos dirá Camille sobre essa situação específica. Nossas almas parecem modificar-se como nossos corpos, apesar de não serem compostas de moléculas transitórias. Aliás, de que serviriam o estudo e a experiência se nossas ideias não progredissem?
Veja que esse é o homem que dizia que estudar e aprender era toda a motivação da sua existência e que ele fazia isso pelo simples prazer de conhecer coisas novas e de engrandecer a sua visão do universo. Então, nessa viagem em 1899 à Catedral de Langres, onde ele havia morado e estudado por 3 anos, faz com que Camille reconheça que muito havia mudado, muito havia modificado no seu coração, no seu jeito de ser, no seu jeito de enxergar as situações. Quem de nós não passa por isso, não é mesmo? Muitas vezes acreditávamos e vivíamos de certa forma na infância e na adolescência, e depois, com o aprendizado, com o estudo, ampliando os nossos horizontes e a nossa visão, nós mudamos e acabamos tomando outro caminho. Muitas vezes um caminho mais sólido, um caminho mais correto, um caminho mais digno, que nos leva em direção à felicidade, que nos leva em direção à verdade, que nos leva em direção à divindade. Mas Camille volta a tocar naquele ponto que comentamos no episódio anterior sobre os destinos. Nós havíamos exemplificado a respeito dos destinos com a história dos 3 rios que Camille nos traz, dizendo que apesar de eles terem nascentes muito próximas, cada um seguia numa direção diferente, dependendo do relevo, da geografia, das alterações locais que eles encontravam pela frente e acabavam desaguando em oceanos diferentes. E assim também somos nós. Cada um de nós tem a sua estrada que levará a oceanos diferentes e que no final esses oceanos convergem para o único oceano do Criador. Mas ele volta a falar então sobre os nossos destinos e como esses destinos dependem de causas diversas. Múltiplas pequenas causas diversas somadas acabam construindo aquilo que nós seremos, aquilo que nós faremos e aquilo que valorizaremos ao longo da nossa existência. E ele então vai exemplificar mais uma vez, dizendo que se seus pais não tivessem perdido a sua fortuna, entre aspas, ele refere-se à fortuna não como excesso de riqueza, mas apenas como os bens materiais, se os pais dele não tivessem perdido tudo o que tinham, e isso não necessariamente significa que era muito, ele não estaria sob responsabilidade de ninguém em Langres, porque lembro que quem pagava e bancava a estadia de Camille em Langres era o sacerdote de Montigny, era um padre de Montigny, que bancava 6 francos por mês para que ele ficasse em hospedarias e em casas de família lá em Montigny. Então, se os seus pais não tivessem perdido tudo, ele não estaria sob a responsabilidade, sob os cuidados de ninguém e teria terminado seus estudos tranquilamente em Montigny mesmo e provavelmente teria seguido uma carreira católica, uma carreira de sacerdote, e ele, segundo todas as probabilidades, teria chegado a essa condição de sacerdote e teria tido aquela crise de consciência depois que ele se tornasse astrônomo, aquela crise de consciência que ele descreve em relação aos destinos. Como pode um sacerdote católico que reconhece que a verdade que foi ensinada no seminário, na instituição católica, não é a verdade real? Depois de estudar o universo, ver os astros, ver os planetas através das lentes de um telescópio, e reconhecer que o Criador é algo muito mais grandioso e a sua criação também é algo muito mais grandiosa do que aqueles ensinos que eram tidos como verdade, que eram ensinados como verdade absoluta, e aquele conflito começa a nascer no coração daquele sacerdote. E ele até questionou, como nós trouxemos em episódios anteriores, aquele sacerdote conseguiria fazer uma missa? Conseguiria dedicar-se à Igreja Católica com as suas regras e seus dogmas, reconhecendo no seu íntimo aquele conflito de que a vida e o universo eram muito maiores do que aqueles ensinamentos católicos? Então provavelmente isso teria acontecido com o próprio Camille. E ele se recorda então de um sacerdote católico que tornou-se diretor do Observatório Astronômico de Roma, o senhor Secchi, que era um italiano, que chegou a visitar Camille várias vezes em Roma, quando Camille viajou a Roma em 1872, e Camille caiu doente. E esse sacerdote passou a visitar Camille 2 vezes por dia, e eles tiveram várias discussões saudáveis, várias conversas instrutivas a respeito dessa condição de ser católico e ser astrônomo e os conflitos que isso pudessem
trazer aos corações das pessoas que viviam essa situação. Então veja que Camille fez amigos onde passou e discutia com eles abertamente, respeitosamente a respeito dessas dificuldades e desses conflitos. E outra frase que ele cunha a respeito desse destino, da perda da fortuna dos seus pais, que acabou, vejam como são as coisas, né? Acabou levando Camille a Paris, onde futuramente ele ingressaria no Observatório de Paris e dedicaria-se aos estudos dos fenômenos psíquicos, especialmente da imortalidade da alma e da pluralidade dos mundos habitados, e conheceria Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Dirá Camille para nós, os seus admiradores: a perda de sua fortuna, dos seus pais, né, ele se refere, a perda de sua fortuna lançou meus pais em uma aventura única, que pareceu salvá-los. Veja que muitas vezes nós achamos que as tragédias e as coisas difíceis que acontecem conosco são punições, são desvios da rota para pior, mas muitas vezes são salvação. Quantas vezes nós reclamamos de imprevistos que acontecem no nosso dia, mas esses imprevistos, na verdade, estão nos livrando ou nos salvando de algo muito pior, né? Então a perda de sua fortuna lançou meus pais em uma aventura única que pareceu salvá-los, assim como a seus filhos. Veja, salvar os próprios filhos que tiveram condições de sair de Montigny, conhecer, morar e crescer em Paris. Assim como a seus filhos, na busca dos recursos que Paris pode oferecer aos ânimos resolutos. Uma vez em Paris, eles reivindicaram a minha presença lá. O resto veio por si mesmo. Então ele acredita a essa perda dos bens materiais que seus pais tiveram, a sua mudança para Paris. Talvez se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos o grande Camille Flammarion, astrônomo e estudioso dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos da imortalidade da alma. Então é o destino sendo construído por pequenos vários fatores somados, um a um. Muitas vezes planejado, muitas vezes isso já estava na programação de Camille, e graças a Deus para nós isso aconteceu, para que nós pudéssemos apreciar a intelectualidade, a desenvoltura, a espiritualidade e os ensinos que esse homem fantástico trouxe através das suas obras, dos seus textos e dos seus comentários. Camille vai se recordar então de uma carta que ele escreveu aos seus pais no Réveillon de 1855. No dia 31 de dezembro, ele escreve essa carta para os seus pais, desejando um feliz ano novo. Nessa carta, ele vai contar que ele estava mudando de pensão, mudando de habitação para uma pensão mais barata, para poupar o cura, ou o sacerdote, ou o padre de Montigny de gastos elevados com ele. E ele lembra que esse cura, esse padre, esse sacerdote de Montigny investiu 6 francos mensais ao longo de 3 anos no jovem Camille Flammarion. E hoje, maduro, ao relembrar essa passagem da sua existência, Camille se sente um pouco culpado de não ter atendido às expectativas desse padre de Montigny, que gostaria muito de vê-lo como sacerdote católico. E ele, justo ele, que depois que conheceu a astronomia e conheceu os fenômenos psíquicos, passou a questionar os dogmas da Igreja Católica. Então ele não queria passar uma imagem de ingrato em relação a esse padre de Montigny, e ele carregava esse conflito, esse dilema dentro de si. Será que ele ficou chateado comigo porque eu abandonei a carreira depois de tanto investimento financeiro nas minhas estadias aqui em Langres, né? Ele faz essa reflexão durante esse casamento. Muito curioso também que Camille nos conta que ele passava dificuldades. Claro, era um jovem, muito jovem, morando longe dos pais, aos cuidados, dependendo desse dinheiro, desse padre de Montigny, e ele relembra então uma prima muito querida, que ele não nos cita o nome, nós não conseguimos identificar quem é essa prima de Camille, mas que ela enviava laticínios para ele, enviava queijos, enviava leite, enviava doces que ele gostava bastante. E ele chega a nos confessar que essa prima chegou a procurar várias pessoas que estavam
credoras dos seus pais, quer dizer, que seus pais deviam dinheiro a essas pessoas devido à falência. E essa prima acertou essas dívidas, pagou essas dívidas para os seus pais, de forma que ele era muito grato a essa prima. E então nós chegamos no dia 26 de agosto de 1856. Nesse dia, houve a formatura dessas crianças na escola católica, a formatura acadêmica dessas crianças. E os prêmios de melhores alunos eram ofertados, então, para aqueles alunos na presença de seus pais. Camille não gostava muito de ser exaltado como melhor aluno. Apesar dele ser o melhor aluno em algumas das disciplinas, ele não era o mais importante para ele ser o melhor aluno em termos de nota. O mais importante para ele era o aprendizado, a vivência daqueles ensinos, daqueles conceitos que ele aprendia. Curiosamente, Camille estava sozinho, não estava com seus pais nessa ocasião. Então, ele via as outras crianças recebendo os prêmios e sendo afagadas, acolhidas com carinho e afeto pelos seus familiares, mas ele se declarava só e abandonado naquele momento, porque os seus pais estavam batalhando pela vida em Paris. E justamente após essa cerimônia, no dia 26 de agosto de 1856, ele vai a pé até Montigny. Ele deixa Langres, tendo concluído seus estudos, e vai a pé a distância de 23 quilômetros até Montigny, onde ele passa a encontrar-se com seus avós e habitar o mesmo quarto que ele habitou durante as férias, no primeiro andar, perto de um bosque, perto de um riacho, que nós já descrevemos aqui, onde ele fez vários estudos e várias observações e várias reflexões. No dia 30 de agosto, ele chega a Montigny e reencontra os seus avós. E logo, nos próximos dias, ele então mudará para Paris, onde nós continuaremos na próxima etapa, numa etapa muito importante da sua vida, que formará o homem Camille, que formará o astrônomo Camille, que formará o espírita Camille, o espiritualista Camille, aquele que estudou os fenômenos psíquicos e contribuiu tanto para o espiritismo e para a ciência espírita. Nós contaremos essa viagem, essa mudança de Camille no próximo episódio da nossa série Camille Flammarion, o poeta dos céus. Um grande abraço a todos, muita paz e muito bem.